Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. No programa de hoje vamos abordar os cânceres que assolam as mulheres, como o câncer do colo de útero e o câncer de mama. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres, atrás apenas do câncer de mama, você sabia? E a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A doença, entretanto, pode ser descoberta durante exame de rotina e atinge altas taxas de cura quando detectada e tratada no início. Então fique comigo, Saúde em Pauta está começando agora. Mais comum do que se imagina, o câncer do colo de útero atinge mais de 16 mil mulheres por ano no Brasil, segundo dados do INCA. Por ser considerado silencioso, muitas vezes os sinais e sintomas só surgem em cenário de doença avançada. Embora essa estatística seja assustadora, é um tipo de câncer que pode ser evitado. Abre aspas. A doença pode ser diagnosticada a partir de exames de rotina, como o Papa Nicolau, e tem altas chances de recuperação, ou seja, quanto mais cedo diagnosticada, maiores são as chances de cura, fecha aspas, alerta o médico oncologista clínico Gabriel Felipe Santiago, do Centro de Oncologia IHG, Medicina Humanizada. E é justamente o Gabriel que vamos receber aqui no programa de hoje para entender melhor sobre esse assunto. Olá, está começando o nosso Informe Saúde aqui no Saúde em Pauta. E hoje estamos recebendo aqui no programa o médico oncologista Gabriel Felipe Santiago. Olá, doutor, tudo bem? Oi, tudo bom, obrigado pelo convite. Imagina, um prazer recebê-lo aqui. Antes de começar a entrar no nosso tema de hoje, né, já que estamos falando do câncer do colo de útero, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para as pessoas que estão nos assistindo, poder te conhecer melhor, onde você atende, melhor a sua especialidade. Eu sou oncologista clínico, né? Eu atendo no Instituto de Hemoterapia de Goiânia, o IHG Centro de Oncologia Humanizada, no IRG Hospital, que é o Instituto do Rim de Goiânia. E minha área, assim, normalmente o oncologista clínico, ele trabalha com a quimioterapia, hormonioterapia, a aplicação dos tratamentos específicos contra o câncer, né? Então, doutor, e quais, já para entrar no nosso assunto, quais os tipos de HPV que existem? Tem algumas variantes, tem uns que são mais perigosos que outras, como que funciona? Há vários tipos de HPV, o que chama atenção, os que chamam mais atenção são os subtipos 16 e 18, que eles têm um potencial maior de causar, desencadear o desenvolvimento do câncer de colo de útero, né? São os mais agressivos, né? Uhum. E como é feito o tratamento do câncer do colo de útero? Quando a doença está nos estágios iniciais, né, quando ela está restrita ao colo do útero, muitas vezes é possível fazer uma cirurgia, retirar uma parte do colo do útero, né? Geralmente doença em estádio 1, que a gente fala, né, doença localizada. Quando a doença já está um pouco mais extensa, mas ela não se espalhou para outros órgãos, normalmente é doença estádio 2 e estádio 3, nós podemos adotar a estratégia de combinar radioterapia com quimioterapia, né, no controle da doença, muitas vezes complementar com outra modalidade chamada de braquiterapia. E quando a doença já está atingindo outros órgãos, ou seja, ela já está no estádio 4, normalmente nós tratamos esses pacientes com quimioterapia associada a novas drogas, são chamados de anticorpos monoclonais. E mais recentemente nós temos o uso da imunoterapia no tratamento também do câncer de colo de útero, né, que é uma modalidade de tratamento que estimula o sistema de defesa do paciente a combater a doença. E, doutor Gabriel, o câncer do colo de útero, ele tem cura? Sim, quando detectado nos estágios iniciais, né, por exemplo, estágio 1, né, doença restrita ao colo, você pode chegar a taxas de sobrevida em 5 anos em torno de 92%, 93%. Né? Aí já com a doença localmente avançada, que é o estágio 3, essa sobrevida em 5 anos cai para em torno de 50%. E quando já tem metástase à distância, estágio 4 fica girando em torno de 10%, 17%. Né? Então,
É sempre importante detectar a doença em estágios iniciais, onde a chance de cura é muito maior, né? Doutor, agora eu queria entrar na questão da faixa etária. Qual é a faixa que as mulheres precisam fazer esse acompanhamento, né? Fazer a prevenção? Com que idade que essas mulheres têm que começar a ir ao médico, olhar isso? Com que idade? Então, a gente tem um pico de incidência do câncer de colo de útero dos 45 aos 50 anos, né? Onde tem o maior número de pacientes com a doença. A partir do momento que a mulher inicia a atividade sexual, dos 25 aos 64 anos, é importante que ela faça a coleta do Papa Nicolau, que é aquela chamada de citologia oncótica, retirada de amostra de células ali da região do colo uterino. Então, dos 25 aos 64, ela pode realizar as duas primeiras coletas do Papa Nicolau, estando no intervalo de 1 ano, tendo duas amostras normais, né? Ela pode passar a fazer essa coleta a cada 3 anos. Entendi. E qual a faixa etária de idade das mulheres que mais são diagnosticadas com câncer do colo de útero? É justamente essa faixa, né? A partir dos 45 anos, onde você tem um pico de incidência. Nós temos observado também pacientes mais jovens, também com a doença, isso vem aumentando nos últimos anos, né? Então, quando a paciente é mais jovem, a gente também observa um aumento, né, de casos de doença mais agressiva, né? E algo difícil de tratar também quando a paciente idosa, tem algumas pacientes idosas que têm outras doenças chamadas de comorbidades, quando elas desenvolvem a doença, geralmente em estágio mais avançado, também fica muito difícil de tratar porque elas não toleram muito bem, às vezes tratamento quimioterápico, radioterápico, a gente tem que fazer adaptações, né? Doutor, agora uma pergunta muito interessante que nós recebemos da nossa telespectadora Ana Beatriz. Um beijo para você que acompanha o nosso programa. Ela pergunta sobre a questão da vacina. Se ela não tomou a vacina contra o HPV, ela tem mais chances? Ela tem que fazer essa prevenção antes? Como que funciona? É importante a vacinação contra o HPV para as mulheres dos 9 aos 45 anos de idade. É oferecida dos 9 aos 16 anos no SUS, né, gratuitamente. E no SUS, para aquelas pacientes imunocomprometidas que têm HIV, essa indicação se estende até os 26 anos. Então, é importante que as mulheres se vacinem, né, contra o HPV, porque além de proteger contra o câncer de colo de útero, a vacina protege contra alguns tipos de câncer de orofaringe, de canal anal. Então, se a paciente está nessa faixa etária dos 9 aos 45, seria interessante ela se vacinar, né? No caso, eu tenho 25 anos, mas ainda não me vacinei, então eu tenho que vacinar e tenho também que já começar a prevenção, né? Exatamente, tem que se vacinar e começar a coleta do Papa Nicolau, né? Para você seria 2 coletas no período de 1 ano normais, aí você poderia estender essas coletas para cada 3 anos. Entendi. E, doutor, quais são os sintomas desse tipo de câncer? O problema é que quando a doença está nos estágios iniciais, localizada, muitas vezes ela não dá sintomas. Então, daí vem a importância de se fazer o Papa Nicolau e o exame ginecológico para detectar a doença em fase inicial. Quando a doença já está mais avançada, a paciente pode ter dor durante a relação sexual, sangramento durante a relação sexual, pode ter um sangramento vaginal fora do período menstrual, se ela estiver na menopausa, sangramento vaginal. Quando a doença já está mais avançada, a paciente já começa a perder peso, pode ter sangramento na urina, alteração de hábito intestinal. Outra pergunta muito interessante que nós recebemos aqui da nossa telespectadora Maria. As mulheres vacinadas contra o HPV precisam fazer o exame do Papa Nicolau? Sim, mesmo tendo sido vacinadas, é importante que essa rotina de realização de Papa Nicolau e visita ao ginecologista com realização de exame ginecológico seja mantida. Doutor, a pílula ajuda a prevenir o câncer? Anticoncepcional? Na verdade, alguns estudos apontam que se a paciente utiliza a pílula anticoncepcional há muito tempo e ela tem esse histórico já de infecção pelo HPV, principalmente esses subtipos mais agressivos, alguns estudos apontam que a pílula pode aumentar o risco de desenvolver câncer de colo uterino. Isso a gente já vê o inverso quando a gente avalia câncer de corpo do útero, que é o câncer de endométrio, né? Para o câncer de endométrio, as pílulas que têm progestágeno na sua constituição, muitas vezes elas funcionam como fator protetor. Então, para o corpo do útero, que é endométrio, a pílula acaba sendo um fator protetor. Para colo de útero, algumas vezes ela pode aumentar o risco de desenvolver o câncer.
Doutor, para finalizar a nossa entrevista, a obesidade ela aumenta o risco de ter essa doença? Com relação a colo do útero, não existe assim uma relação direta. Existe mais exatamente como eu falei anteriormente com o corpo de útero, com o endométrio. Né? Colo de útero está mais ligado à infecção persistente pelo HPV e o corpo do útero, que é o endométrio, realmente ele está associado a um aumento no risco de desenvolvimento da neoplasia quando a paciente tem sobrepeso, a paciente é obesa. Então, uma forma de prevenir o câncer de endométrio é o controle do peso corporal, dieta saudável, prática de atividade física. Entendi. Então, doutor, é isso. As pacientes, elas têm que acompanhar um médico, né? Sempre fazer essa prevenção, fazer o Papa Nicolau, como você diz. Essas são as dicas para até evitar que essa doença acometa tantas mulheres, né? Sim, com certeza. Papa Nicolau, a vacinação, né? A atividade sexual com preservativo. Então, tudo isso é importante na prevenção, né? Muito bom, agradeço a sua participação, tirou muitas dúvidas. Espero que você volte aqui no nosso programa mais vezes. Foi um prazer. Com certeza, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora vamos para um breve intervalo e não saia daí que na volta tem muito mais Saúde em Pauta para você. Com nomes de personalidades e de acontecimentos que marcaram época, as vitaminas aqui são um caso à parte, feitas de forma artesanal e de sabor inigualável. No setor oeste, coração de Goiânia, a nostalgia e a excelência em qualidade estão a seu dispor. Adormecida pela dinâmica da cidade, a Fonte do Paladar guardou seus segredos a 7 chaves e agora está disposta a lhes mostrar o resultado. Isso mesmo, a Fonte do Paladar está de volta, trazendo as boas e nostálgicas vitaminas, o cafezinho, o mesmo sorvete, com a mesma receita e o mesmo amor, para que os antigos fregueses recordem a maravilhosa época e para que os novos possam ter um pouco da experiência dos tempos de outrora desta maravilhosa cidade. Fonte do Paladar, desde 1958. Tradição e amor por Goiânia. Olá pessoal, eu sou Mariana Gidrão, apresentadora do programa Contraditório, programa político que vai ao ar todas as terças-feiras, ao vivo, às 20 horas. E estou aqui para te fazer esse convite. Se programe para estar conosco, não só no sinal da Digital 524, também no canal na NET 24 e nas nossas plataformas digitais. É isso aí, Instagram, Facebook, YouTube, compartilha, comenta, curte, ativa o sininho, vem com a gente ser contraditório. Te espero terça-feira às 20 horas ao vivo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Estamos de volta com o segundo bloco do Saúde em Pauta. E já que estamos falando dos cânceres que infelizmente acometem tantas mulheres, agora vamos te mostrar os 5 sinais e sintomas do câncer de mama para você ficar atenta. Agora eu vou falar para você sobre 5 sinais ou sintomas do câncer de mama que talvez você não saiba. Meu nome é Renato Barra, sou médico e geralmente na fase inicial do câncer de mama ele é assintomático, ou seja, não apresenta sintomas. Por isso a importância dos exames de mama, como a mamografia, principalmente acima dos 40 anos de idade, para identificar lesões na fase bem inicial da doença. Mas é importante dizer que você não precisa esperar o Outubro Rosa para realizar os exames de mamografia. Assim, é recomendado que você procure o mastologista e realize exames da mama pelo menos uma vez ao ano. Então, sobre os principais sintomas do câncer de mama são: primeiro, a presença de um nódulo ou um caroço da mama.
Segundo, a inversão do mamilo. Terceiro, alterações na pele, como por exemplo, vermelhidão, inchaço ou alguma irregularidade na pele. Quarto, saída de secreção do mamilo. E quinto, a presença de um nódulo ou um caroço na região da axila. Vale ressaltar que esses sinais e sintomas não necessariamente significam um câncer. Essas alterações também podem estar presentes em tumores benignos. Por exemplo, um nódulo na mama, geralmente, a maioria das vezes, ele é benigno. Concluindo, você precisa fazer o autoexame das mamas. Segundo, procurar o atendimento médico mastologista para o exame clínico das mamas. E terceiro, se houver necessidade, realizar os exames de imagem da mama, como a mamografia. E se você tem indicação de exames de mama, entre em contato com a nossa central de relacionamento. Um grande abraço e até a próxima. O HPV é um vírus contagioso e transmitido, em geral, pelo contato de pele com pele, e o modo mais comum de transmissão é por meio do ato sexual. Por isso, pode ser considerado uma infecção sexualmente transmissível, mas raramente pode também ser transmitido por objetos. Vamos entender agora como funciona a transmissão e o tratamento do HPV. Você já ouviu falar sobre o HPV? O HPV é um vírus sexualmente transmissível e existe hoje em dia muita dúvida a respeito de quais são as doenças que são causadas pelo HPV, como que eu pego o HPV, como que eu posso me prevenir contra esse vírus. Curte aí o vídeo. O HPV é um vírus que, na verdade, ele constitui um grande grupo de vírus. São mais ou menos 200 tipos de HPVs diferentes, sendo que desses 200, em torno de 40 destes 200 gostam de infectar a região anogenital, de homens e mulheres. Então, é um vírus que, na maior parte das vezes, é transmitido sexualmente, mas pode também ser transmitido por outros contatos. Contato de qualquer objeto ou qualquer parte do corpo que esteja contaminada por esse vírus. Na imensa maioria das vezes, nós vamos nos contaminar com o vírus ao longo da vida adulta, e nós não vamos saber disso. Não tem sintomas, não tem sinais, não tem nenhum indicativo de que esteja acontecendo alguma coisa. Numa parcela pequena da população, a gente acredita que é em torno de 10% das pessoas, esse vírus ele vai produzir lesões. E quando ele produzir lesões, aí sim a gente vai ter o aparecimento dessas lesões. As lesões mais comuns são as verrugas. Essa infecção pelo vírus, ela vai ser autolimitada. Nós vamos nos infectar com o vírus, ele vai passar um tempo no nosso organismo, a nossa própria imunidade vai eliminar esse vírus e nada vai acontecer. A gente não vai fazer lesão, não vai fazer doença, nós não vamos nem saber que a gente se infectou com esse vírus. Por isso ele é tão perigoso. O diagnóstico, ele passa obrigatoriamente por uma atividade preventiva. A gente precisa se antecipar ao aparecimento da lesão. Nós não vamos esperar as lesões aparecerem para só então fazer o diagnóstico. Mas a ideia é que a gente faça exames preventivos. Então, o exame preventivo mais importante é o famoso citológico, ou Papa Nicolau. Antigamente se chamava de exame de Papa Nicolau. Na verdade, o HPV ele é curado. A questão principal é que ele demora para ser curado. Então, em geral, uma infecção numa pessoa normal, saudável, sem maiores problemas, uma infecção pelo HPV dura em torno de 2 anos. Os HPVs eles são numerados. Então, eu tenho HPV 16, 18, 32, 52. Então, vamos supor, se a pessoa se contaminou com o HPV 16, a gente imagina, ou espera, que num período de 2 anos ela vai eliminar esse vírus do organismo e ela nunca mais vai pegar o 16. Então, popularmente, as pessoas pensam que a infecção volta. Na verdade, ela não volta. Eu estou infectando por um novo HPV.
Nós vamos ter nessa região genital, tanto de homens quanto mulheres, mais ou menos 40 tipos de vírus. Na vacina, nós temos os 4 principais tipos, os mais frequentes na população em geral. Então, a pessoa fazendo a vacina, esses 4 tipos ela não vai pegar. É só um tipo de vacina, então no Sistema Único de Saúde ou nas clínicas privadas é a mesma vacina, mesma marca, mesma indústria. A única diferença é que para a população entre 9 e 14 anos, o governo disponibiliza gratuitamente 2 doses. O preconizado mundialmente, o aconselho que se dá em todo o mundo, é que se façam 3 doses da vacina num período de 6 meses e para aquelas pessoas que têm entre 9 e 45 anos. É importante frisar que o HPV ele é um vírus que é responsável pelo aparecimento de vários tipos de cânceres em várias regiões do corpo. E essa é a grande preocupação que nós temos em relação a esse vírus. Para finalizar o Saúde em Pauta desta semana, quero mostrar para vocês que nos assistem as famosas que já passaram por este momento difícil, que é viver com um câncer. Olha só, a atriz Luísa Brunet e Fátima Bernardes venceram o câncer do colo de útero. A atriz Angelina Jolie, Arlete Salles, Patrícia Pilar, Elba Ramalho e Ana Furtado também venceram o câncer de mama. E lembre-se de sempre fazer a prevenção com o seu médico, assim você pode evitar problemas futuros. Eu espero que você tenha gostado do Saúde em Pauta de hoje, lembrando que semana que vem tem muito mais e com algumas novidades, viu? Você não pode perder. Até lá, tchau, tchau!